No coração do Oceano Pacífico, para além de qualquer limite acessível ao ser humano, encontra-se a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do nosso planeta, um abismo que atinge quase 11 mil metros de profundidade. Durante décadas, esta região tem sido objeto de exploração científica limitada, devido às condições extremas, pressões de mais de 1000 atmosferas, temperaturas próximas do ponto de congelamento e uma escuridão absoluta. No entanto, recentes avanços tecnológicos, incluindo drones submarinos autônomos de última geração, permitiram que os investigadores penetrassem neste mundo insondável e registrassem dados nunca antes vistos. Inscreva-se e ative o sino para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre os segredos mais impressionantes do oceano e os fenômenos que desafiam a ciência. O que torna estas expedições tão transcendentais não é apenas a profundidade, mas sim a complexidade do ecossistema abissal. Apesar das condições extremas, a vida prospera em formas incomuns. Peixes bioluminescentes, crustáceos que se alimentam de detritos, moluscos de tamanhos extraordinários e micro-organismos capazes de sobreviver a pressões que esmagariam qualquer corpo humano, compõem um mundo completamente isolado da superfície. Cada missão ao abismo revelou novas espécies, comportamentos inesperados e adaptações extremas que desafiam a compreensão biológica tradicional. Foi numa destas explorações de rotina que o inesperado aconteceu. Um drone equipado com sensores de alta resolução e câmaras de luz infravermelha capturou imagens de um fenômeno que deixou os cientistas completamente estupefatos. Estruturas geométricas e padrões de luz inexplicáveis no fundo do mar, que não correspondiam a formações rochosas conhecidas nem à biologia local. Os especialistas revisaram os dados várias vezes, descartando erros técnicos ou reflexos de luz, e a evidência continuava consistente. Estas anomalias, agora conhecidas como o fenômeno da Fossa das Marianas, começaram a ser objeto de análise intensa e multidisciplinar. Os relatórios iniciais indicam que o fenômeno não é estático. Os drones detetaram flutuações de energia e movimentos subtis que sugerem que se trata de um evento dinâmico, com impacto no ecossistema local. Alguns organismos mostram comportamentos atípicos perto destas estruturas, evitando áreas que antes habitavam normalmente. Investigadores do Centro de Investigação Marinha do Pacífico afirmam que a atividade pode estar a alterar os habitats de espécies abissais, mudando a distribuição da biomassa e modificando as correntes microambientais que sustentam a vida nestas profundidades. Outra descoberta que chamou a atenção é a presença de anomalias químicas e biológicas. Amostras de água recolhidas perto do fenômeno mostram concentrações invulgares de minerais, gases dissolvidos e micróbios desconhecidos até agora. Alguns destes micro-organismos parecem ter características genéticas que não tinham sido documentadas noutros ambientes marinhos, o que levanta questões sobre como a vida evoluiu nas condições mais extremas da Terra. Os cientistas estudam a possibilidade de que estas formas de vida possam oferecer pistas sobre adaptações extremófilas e processos bioquímicos desconhecidos até agora. O mistério aprofunda-se ao considerar os padrões energéticos detetados. Os drones mediram pulsos eletromagnéticos e pequenas variações no campo magnético local, fenômenos que não coincidem com nenhuma explicação geológica conhecida. Alguns especialistas sugerem que pode tratar-se de um processo natural desconhecido, talvez relacionado com movimentos tectônicos ou atividade hidrotermal, mas outros especulam sobre origens que ainda não compreendemos, o que gerou debates intensos na comunidade científica. Historicamente, a Fossa das Marianas tem sido um laboratório natural para estudar os limites da pressão, da temperatura e da vida. Mas este fenômeno adicionou um componente inesperado: a possibilidade de existirem processos ativos que ainda desafiam as leis conhecidas da física e da biologia. Os investigadores enfrentam agora um duplo desafio: explorar um ambiente extremamente hostil e interpretar um fenômeno que pode reescrever o que sabemos sobre os abismos oceânicos. Além disso, os drones capturaram estruturas com geometrias regulares, que alguns cientistas comparam com formações minerais, mas a sua simetria e disposição parecem demasiado complexas para serem explicadas unicamente por processos geológicos. Isto despertou o interesse de físicos, biólogos e oceanógrafos, que colaboram para tentar desvendar a natureza destes padrões. Cada análise mostra resultados consistentes. Não são artefactos de câmara, nem informações conhecidas, mas sim algo realmente invulgar que desafia as expectativas sobre o fundo oceânico mais profundo do planeta. Outro aspecto crítico é a interação com a fauna local. Peixes e crustáceos mostram comportamentos de evasão em áreas próximas do fenômeno, como se percebessem uma ameaça ou um estímulo desconhecido.
Este tipo de reação sugere que o evento pode ter efeitos ecológicos mais amplos do que os inicialmente imaginados, alterando a dinâmica de predação, reprodução e migração de espécies adaptadas à escuridão e pressão extrema. O mais surpreendente é que a anomalia parece expansionista, segundo dados de monitorização durante várias semanas. O seu raio de influência sobre o ecossistema pode estar a crescer lentamente, o que aumenta a urgência do seu estudo. Os cientistas estão a desenvolver modelos de previsão para entender como este fenômeno pode evoluir e que impactos pode ter na biosfera abissal, um ambiente que até há pouco tempo era considerado estável e previsível nas suas condições extremas. Paralelamente, alguns investigadores documentaram interferências em instrumentos de medição, como bússolas e sensores eletromagnéticos, apenas quando se aproximam do núcleo do fenômeno. Estas perturbações levaram alguns especialistas a considerar cenários que vão além da geologia convencional, incluindo teorias sobre processos físicos desconhecidos nas profundezas oceânicas. Cada nova missão ao local é cuidadosamente planeada, dado que a pressão, escuridão e distância complicam qualquer intervenção humana direta. Comente abismo, se acredita que ainda existem mistérios nas profundezas do oceano que a ciência não conseguiu explicar. Nesta primeira abordagem, a descoberta gerou uma mistura de espanto e precaução na comunidade científica. Embora muitos tentem explicar o fenômeno com bases naturais, a ausência de precedentes e a complexidade dos sinais captados despertaram especulações e debates sobre a possibilidade de processos desconhecidos no nosso próprio planeta, algo que até agora só tinha sido imaginado em teorias extremas de física e biologia abissal. Após as descobertas iniciais, o Centro de Investigação Marinha do Pacífico implementou uma série de missões de acompanhamento utilizando drones e submarinos não tripulados equipados com sensores de última geração. Estes dispositivos permitem monitorizar as flutuações eletromagnéticas, registrar dados de temperatura, pressão, composição química da água e comportamento da fauna local com precisão sem precedentes. Cada missão revela detalhes que antes eram impossíveis de obter devido às condições extremas do abismo. Uma das descobertas mais notáveis foi a interação do fenômeno com a vida marinha. Peixes abissais, crustáceos e outros organismos mostravam padrões de comportamento invulgares. Alguns evitavam zonas específicas, enquanto outros se agrupavam em redor das estruturas luminosas captadas pelos drones. Os cientistas teorizaram que pode existir um tipo de sinal ou estímulo desconhecido que afeta diretamente o comportamento animal, algo que nunca tinha sido documentado a estas profundidades. A análise das amostras de água nestas áreas também gerou descobertas surpreendentes. Detetaram-se micróbios e organismos unicelulares com composições genéticas únicas, distintos de qualquer outro organismo marinho conhecido. Alguns apresentam enzimas e proteínas capazes de suportar pressões extremas e metabolizar compostos invulgares, o que sugere processos biológicos completamente diferentes dos estudados até agora. Isto abre a porta a novas investigações sobre a adaptação da vida em ambientes extremos e possíveis aplicações biotecnológicas. Paralelamente, as leituras dos sensores mostraram flutuações eletromagnéticas periódicas que não correspondiam à atividade tectônica conhecida nem a correntes marinhas. Alguns investigadores propuseram que estes sinais poderiam indicar processos geofísicos desconhecidos, como interações complexas entre o núcleo terrestre e o fundo oceânico, ou até mesmo fenômenos de energia que ainda não compreendemos. Cada pulso medido foi registrado e analisado, procurando padrões e correlações com mudanças no ecossistema marinho. Outra linha de estudo relevante centrou-se nas formações geométricas captadas pelos drones. Investigações iniciais descartaram que fossem simples estruturas rochosas erodidas. A sua regularidade e disposição sugeriam uma origem desconhecida, possivelmente ligada a processos hidrotermais complexos ou a mecanismos ainda não identificados na geologia abissal. A simetria de algumas formações é tão marcada que despertou debates sobre como se podem criar estruturas tão precisas em condições extremas de pressão e temperatura. O fenômeno também impactou a distribuição de sedimentos no fundo do mar. Drones equipados com sonar de alta resolução registraram correntes subterrâneas e deslocamentos de sedimentos em áreas onde antes se considerava que tudo estava estável. Isto pode indicar que o fenômeno não é estático, mas sim que interage ativamente com o ambiente, alterando microhabitats e gerando mudanças no ecossistema em escalas que ainda estão a ser avaliadas. Os cientistas também observaram efeitos indiretos sobre a fauna que habita níveis mais altos do oceano, como peixes migratórios e aves que dependem da produtividade marinha gerada por organismos abissais. A alteração dos microhabitats pode ter repercussões na cadeia alimentar, afetando a biodiversidade em camadas superiores do Oceano Pacífico.
Esta interconexão sublinha a importância de entender completamente os processos que ocorrem a milhares de metros abaixo do nível do mar, pois até mesmo mudanças mínimas podem ter efeitos em grande escala. Para aprofundar a origem do fenômeno, equipas multidisciplinares realizaram modelos computacionais avançados que integram geologia, biologia, física e química. Estes modelos sugerem que podem estar a ocorrer interações energéticas desconhecidas, capazes de gerar tanto os sinais detectados como as estruturas geométricas observadas. Os resultados são preliminares, mas oferecem hipóteses plausíveis sobre processos abissais nunca antes documentados. Outra descoberta intrigante foi a detecção de zonas de concentração de matéria orgânica que não correspondiam à deposição normal de detritos marinhos. Isto pode indicar a existência de fontes locais de energia ou nutrientes que alimentam ecossistemas microbianos únicos, capazes de sustentar cadeias alimentares independentes da luz solar e dos fluxos tradicionais de matéria. Os micróbios encontrados lá podem fornecer informações sobre como a vida pode existir em planetas ou luas, onde as condições superficiais são hostis ou inexistentes. O impacto do fenômeno também gerou debate sobre a necessidade de proteção e regulamentação das explorações nestas zonas. Embora a curiosidade científica impulsione as missões, existe um consenso crescente sobre a necessidade de minimizar a perturbação destes ecossistemas extremamente frágeis, dado que até mesmo a passagem de um drone pode alterar temporariamente comportamentos animais e dispersão de nutrientes. A combinação de exploração e conservação é fundamental para garantir que as descobertas não se transformem em danos irreversíveis. À medida que mais dados são recolhidos, os investigadores começaram a identificar padrões de expansão do fenômeno, que parecem estender-se lentamente para as zonas adjacentes do fundo oceânico. Isto levanta questões sobre a sua origem. É um processo natural de longo prazo, um fenômeno energético desconhecido, ou até mesmo um indício de eventos geológicos excepcionais que ainda não compreendemos completamente? Cada nova missão fornece mais informação, mas também multiplica as perguntas sem resposta. A Fossa das Marianas, outrora considerada um abismo silencioso e inacessível, tornou-se um laboratório natural vivo, onde a combinação de tecnologia avançada, ciência multidisciplinar e curiosidade humana promete redefinir o nosso entendimento do mundo abissal. Cada drone que desce, cada sensor que registra e cada amostra analisada nos aproxima mais de compreender um fenômeno que desafia os limites do conhecimento moderno, lembrando-nos que mesmo nos lugares mais profundos da Terra, ainda existem segredos capazes de nos deixar estupefatos de espanto. Partilhe este vídeo com alguém fascinado pelos mistérios do mar profundo, para que descubra como a Fossa das Marianas continua a surpreender o mundo.